Graças a Deus, irmãos, por esse momento importante na vida da igreja. E nós louvamos a Deus pela vida das crianças que estão aprendendo a Bíblia. Muitas crianças espalhadas por este mundo afora não têm a oportunidade, não têm o privilégio de aprender da Bíblia. Por algumas razões, entre elas, porque os pais não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. As crianças aprendem regras, filosofias, muitas e muitas outras coisas, mas não aprendem a Bíblia, a palavra de Deus, porque os pais não tiveram o privilégio de aprender, e se não aprenderam, não ensinam. E nós louvamos a Deus pelas crianças da nossa igreja que estão aprendendo a Bíblia, a palavra de Deus. E com certeza, quando tiverem da nossa idade, elas poderão se lembrar daquilo que aprenderam da Bíblia quando criança. Aqueles que, pela graça de Deus, continuarem aos pés de Cristo, congregando-se numa igreja, estarão e continuarão sendo fortalecidos por aquilo que aprenderam da Bíblia. E aqueles que porventura, em algum momento da vida, não estiverem se congregando em alguma igreja, mesmo assim, aquilo que aprenderam quando criança virá à sua mente sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus também pela vida dos nossos jovens. E eles tiveram aí umas 2 ou 3 semanas ou mais ensaiando essa apresentação. Se dedicaram muito. Ficavam aqui depois dos cultos, vinham para cá à tarde e apresentaram essa apresentação de Natal tão bonita, muito bonita mesmo. Nós louvamos a Deus pela vida do Caleb, que está à frente dessa turma, e que possam continuar firmes nesse propósito de anunciar a palavra de Deus através também do teatro e de outras formas também. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele nos fala de um desejo. E o desejo do apóstolo Paulo está na primeira parte do versículo, do capítulo 3, do versículo 16, da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 3,16, a primeira parte. Que é o desejo dos jovens, que é o desejo das crianças, e que era o desejo do apóstolo Paulo aos irmãos, lá da cidade de Colossos. E Paulo diz: irmãos, o meu desejo, a minha vontade, é que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Só a parte A do versículo. Que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Eu acredito, irmãos, que não exista um desejo melhor do que esse, que eu possa, enquanto cristão, almejar e que eu possa desejar para uma outra pessoa. Que a palavra de Deus habite nessa pessoa, que a palavra de Deus more nessa pessoa, que a palavra de Deus resida nessa pessoa. E Paulo ainda enfatiza, ele diz ricamente,
Em outras traduções diz abundantemente. Porque certamente Paulo tinha ciência, irmãos, e Paulo aprendeu com os apóstolos de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, irmãos, era as palavras que eles haviam aprendido, ouvido de Cristo. Tudo que os apóstolos ouviram, tudo que os apóstolos viram, tudo que os apóstolos sentiram, isso se transformou na doutrina dos apóstolos. E a igreja era alimentada com isso. Por sua vez, o apóstolo Paulo, quando se converte, ele é levado aos pés dos apóstolos para aprender com os apóstolos a doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos de Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo, ele deseja que esta doutrina que os apóstolos haviam aprendido de Cristo, que ele havia aprendido dos apóstolos, agora ele deseja que as suas ovelhas, pessoas que haviam ouvido da palavra através da pregação de Paulo, Paulo deseja que eles tenham essa palavra habitando, morando, residindo em seus corações, na sua mente. Não é uma coisa qualquer, irmãos. Nós não convidamos uma pessoa qualquer para habitar dentro da nossa casa. Nesse aspecto nós somos bastante criteriosos. Nós não colocamos um estranho dentro da nossa casa. Nós não colocamos dentro da nossa casa um objeto qualquer. Também nesse aspecto nós somos criteriosos. E é por isso que o desejo do apóstolo Paulo é que a palavra habite abundantemente na vida de cada cristão. E esse desejo quer dizer que não é uma filosofia qualquer que deve nortear a nossa vida. Não são palavras soltas, não são escritos qualquer que vai habitar na nossa vida, mas é a palavra de Deus. Ela vai morar, ela vai habitar na minha vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, esse livro, que em alguns momentos da história foi chamado o livro da capa preta, porque a Bíblia tradicionalmente tinha uma capa preta. A minha tem uma tarja vermelha. E quando nós pegamos nesse livro, quando nós manuseamos esse livro, ou quando nós acessamos esse livro em um dispositivo qualquer, quando nós olhamos e quando nós lemos, parece que a gente não faz ideia, não tem uma dimensão de como esse livro chegou em minhas mãos. Hoje é muito fácil. Eu vou numa livraria qualquer e eu digo eu quero uma Bíblia, e lá eu compro uma Bíblia. E eu levo essa Bíblia para casa, eu manuseio essa Bíblia. Mas nós não podemos mensurar, irmãos, por mais que tentemos, não podemos mensurar o grau de dificuldade que homens e mulheres tiveram no decorrer da história
para que esta Bíblia chegasse em nossas mãos. A palavra de Cristo, a palavra da paz, mesmo em meio a essa intranquilidade que vivemos, a palavra de alegria, mesmo diante da tristeza, a palavra de mansidão, mesmo diante do ódio, a palavra de temperança, a palavra de segurança, de esperança, de consolo, de confiança, de amor, e sobretudo a palavra de salvação, que nós encontramos nesse livro, a palavra de Deus. Livro que foi soprado por Deus a homens e a mulheres. Literalmente, irmãos, soprado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus inspirou homens e mulheres para que pudessem escrever. A palavra inspiração, no seu original, significa sopro. É o sopro de Deus. Significa dizer que Deus soprou a homens e a mulheres, para que, através desse sopro, dessa inspiração, homens e mulheres escrevessem no decorrer da história e chegasse até nós. Não é um livro qualquer, é o livro mais vendido e lido no mundo. A população do mundo hoje, ela beira os 7 bilhões, não é isso? Mais de 7 bilhões, não é isso? Mais de 7 bilhões. Pois já foram editados para mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia. 6 bilhões. Uma média, irmãos, por ano hoje, são colocados no mercado 100 milhões de Bíblias por ano. O segundo livro mais lido e mais vendido no mundo, vejam só, é um livro que trata das citações do líder chinês Mao Tse-tung, em torno de 1 bilhão, a população da China, pouco mais, chamado Livro Vermelho. A Bíblia, ela circula 7 vezes mais do que esse livro. É o livro também mais traduzido do mundo. A Bíblia já foi traduzida em 2.935 idiomas. Nós temos o privilégio de termos já a Bíblia na língua guajajara. Os irmãos guajajaras, o grande desafio agora entre os irmãos guajajaras, que nós temos uma ação missionária muito forte lá na região de Barra do Corda, é ensinar os irmãos a ler a própria língua, a ler e a escrever a própria língua, porque eles sabem falar, mas nunca aprenderam a escrever e nem ler a própria língua. E nós já temos a Bíblia para que eles possam aprender e ler. E agora, no mês de dezembro, lá em Barra do Corda, vai ter um seminário voltado para isso, onde os irmãos os professores guajajaras estarão sendo capacitados para alfabetizar os irmãos guajajaras que não sabem ler e nem escrever na própria língua, usando a Bíblia, a palavra de Deus. Eles vão ser alfabetizados usando a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo livro mais traduzido no mundo é O Pequeno Príncipe, apenas com 300 traduções. Antes que Gutenberg, em 1440, inventasse a imprensa, a Bíblia já havia sido traduzida em 33 línguas. Então não é um livrinho qualquer, irmãos,
que a gente possa comprar, ler 2, 3 vezes e deixar para lá. É um livro para a vida toda. Eu tive o privilégio de herdar a Bíblia do meu pai. A primeira Bíblia que eu tive contato foi o Novo Testamento dos Gideões Internacionais, aquele Novo Testamentozinho marronzinho. Recebi na escola. Mas quando eu me converti em 1980, a Bíblia que eu passei a usar foi a Bíblia do meu pai. Uma Bíblia já velha, usada, que um missionário americano, andando lá por Timor, na década de 50, deu para ele. A Bíblia não é um livrinho qualquer, é um livro para a vida toda. Mas também, irmãos, é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais editado, mas é o livro mais perseguido e mais proibido no mundo. Vejam só. Como, pastor? O livro mais lido, o livro que mais circula, é o livro mais perseguido, é o livro mais proibido do mundo, sim. E eu fico imaginando, se não fosse o livro mais perseguido e o livro mais proibido do mundo, como não seria? Se sendo o mais perseguido, o mais proibido, já existem para mais de 6 bilhões de Bíblias circulando no mundo, quase a totalidade da população do mundo. Imaginemos, irmãos, se não fosse. Lá no Velho Testamento, em Jeremias, no capítulo 36, o rei Joaquim recebeu uma mensagem do profeta Jeremias, e essa mensagem foi escrita num rolo. Jeremias escreveu e enviou para o rei. O rei, indignado com o conteúdo daquele escrito, ele cortou em pedaços e o queimou. Pastor inglês Tim Daly, em 1536, ele produziu cópias da Bíblia em inglês. Foi uma das primeiras traduções da Bíblia para a língua inglesa. Todas as suas cópias foram queimadas e ele próprio foi queimado vivo. Antes da sua morte, ele manifestou um desejo. Ele disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E isso aconteceu. Nos anos de 1700, o escritor francês Voltaire teria dito que a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da existência e passariam à história. Pois bem, irmãos, em pouco tempo, esse homem foi varrido da sua existência e passou à história. E mais, a sua casa e a sua editora foram usadas pela Sociedade Bíblica de Genebra para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No mesmo ano em que ele disse isso, o Museu Britânico pagou 500 mil libras por um antigo manuscrito da Bíblia. E sabe quanto valia um livro de Voltaire naquela época? 8 centavos. Se nós nos voltarmos para os nossos tempos modernos e contemporâneos, Hitler, na Alemanha nazista, promoveu várias e várias vezes queimas de livros, principalmente a Bíblia. Lenin e Stalin, na Rússia comunista, também fizeram isso. Mao Tse-tung, na China comunista, até hoje, o governo comunista promove queimas de Bíblias em praça pública. Fidel Castro, em Cuba,
Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un da Coreia, país mais fechado do mundo. Tivemos o privilégio de termos um casal aqui da igreja, conseguiram passar 16 dias lá. Tiveram que sair, um dos países mais fechados do mundo para a pregação do Evangelho. E se nós fôssemos falar, irmão, dos países árabes, não existe um país árabe no mundo hoje onde se é permitido usar livremente a Bíblia, a palavra de Deus. Aí nós nos perguntamos, pastor, como pode tanta perseguição, como pode tanta proibição, como pode tanta tentativa de impedir a distribuição de um livro e esse livro crescer tanto, expandir tanto e chegar nas mãos das pessoas de uma forma muito grande. Deus, irmãos, Deus tem os seus propósitos. Jesus vai voltar. Está escrito, Jesus vai voltar. Pode ser que não volte hoje nem amanhã, mas ele vai voltar. Mas eu só sei de uma coisa: ele vai voltar, mas ele não vai voltar antes que essa palavra chegue a cada homem e a cada mulher espalhada por este mundo afora. Quem vai fazer isso? Os anjos? Deus vai mandar anjos do céu para fazer isso? Não, irmãos. Quem vai fazer isso somos nós. Isso que já tem sido feito através das agências missionárias, das sociedades bíblicas, que foram entidades que foram constituídas com um fim específico de distribuir Bíblia para as pessoas. O sopro de Deus chegou até nós, irmãos. Interessante que a Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos. Como pode um livro ser escrito num período de 1600 anos e nenhum dos livros que compõem este livro na sua totalidade contradizer um ao outro? O sopro de Deus. Não tem outra explicação. A inspiração de Deus. O Velho Testamento, ele começou a ser escrito há 1500 anos antes de Cristo. E ele terminou no ano 450 antes de Cristo. Ao contrário do que está relacionado na Bíblia, o primeiro livro escrito não foi o livro de Gênesis. Os livros estão relacionados na Bíblia de uma forma didática, para facilitar o entendimento do leitor. Ora, não poderíamos colocar como primeiro livro da Bíblia o livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito por volta de 1450 a.C. Teríamos que colocar Gênesis, porque começa com a criação, a história da criação, da origem de todas as coisas. E o último foi Malaquias, conforme está na Bíblia, 400 anos antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito entre os anos de 45 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. O primeiro livro do Novo Testamento não foi o livro de Mateus a ser escrito, mas foi a primeira epístola de Tiago ou as cartas de Gálatas. E o último foi a terceira carta de João ou o livro de Apocalipse.
A indagação que paira na nossa mente é que como essas coisas no decorrer da história foram acontecendo. Quando Jesus chega ao mundo, irmãos, com a sua palavra, já circulava as Escrituras Sagradas que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. Eram enrolos. E circulava também oralmente, as pessoas falavam umas para as outras. Surge as palavras de Cristo, que nós conhecemos hoje como Novo Testamento. Homens e mulheres estudiosos resolveram fazer essa compilação. Eles tinham as palavras inspiradas do Velho Testamento e eles tinham as palavras inspiradas do Novo Testamento. Os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, o Apocalipse, o livro de Hebreus, já circulavam no meio da igreja cristã, assim como as Escrituras Sagradas hebraicas do Velho Testamento. Não havia uma compilação disso. Deus seleciona homens, Deus seleciona mulheres para fazer essa segunda etapa. Naquela época, ao contrário do que a gente pensa, não circulava apenas os 27 livros do Novo Testamento. Circulavam bem mais outros escritos. Circulava nas igrejas. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, mas tinham as cartas de Paulo e os Evangelhos, e essas leituras eram feitas nas reuniões deles. E eles começaram a pensar na possibilidade de juntar esses livros. E o principal critério qual foi? A inspiração. Mas como saber qual livro era inspirado? Como saber qual livro aí recebido o sopro de Deus? E vem uma segunda coisa colocada por eles, que foi a circulação desses livros. Esses livros precisavam ser circulados. Aqueles que eram muito lidos, muito circulados, muito aceitos, foram os livros que foram colecionados. O Velho Testamento foi aproveitado os 39 livros que circulavam. Ficaram de fora alguns, chamados apócrifos. O Novo Testamento foi aproveitado 27 livros. Ficaram também de fora alguns que não foram considerados como inspirados por Deus. No século XIII, um clérigo inglês, com dificuldade na leitura da Bíblia, ele resolve dividir a Bíblia em capítulos. Vamos dividir a Bíblia em capítulos. É um livro muito grande. A dificuldade da leitura era muito grande. Resolveu dividir em capítulos. Ele dividiu a Bíblia em 1189 capítulos. Sendo o maior o Salmo 119, que possui 176 versículos, e o menor o Salmo 117 do Velho Testamento, que tem apenas 2 versículos. Posteriormente, em 1553, o estudioso francês resolveu melhorar a nossa vida na leitura da Bíblia, dividir a Bíblia em versículos. Dividiu a Bíblia em 31.102 versículos. O maior é Esté 8:9, que possui 414 letras, e o menor é João 11:35, ou não matarás, que possui 11 letras.
foram-se traduzidas as Bíblias, conhecemos Septuaginta, que foi uma tradução do Velho Testamento para o latim, a Vulgata, que era uma tentativa de tornar a Bíblia mais popular para o povo, a Bíblia Retiago, ou King James, que é a mais lida nos Estados Unidos, e é o livro que mais influencia a literatura americana, a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que nós usamos, a Bíblia mais usada no Brasil é a tradução de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que nós usamos. Em 1804 foi fundada a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Britânica. Depois, Sociedade Bíblica Americana, 16 anos depois. E em 1948, Sociedade Bíblica do Brasil. Todas com fim específico de produzir Bíblia para distribuir para as pessoas. Para encerrar, eu quero compartilhar apenas a história que motivou a criação da Sociedade Bíblica Britânica. Em 1904, uma moça do país de Gales, uma menina de 16 anos de idade, ela ficou sabendo que numa cidade a 45 quilômetros aproximadamente da sua, tinha um pastor que tinha alguns exemplares da Bíblia. E ela juntou o dinheiro e foi lá. Ela foi a pé comprar essa Bíblia, dias e dias. Chegou lá cansada, faminta, com sede. E o pastor conheceu a história daquela menina, se sensibilizou. E pelo preço de uma Bíblia, ele deu 3 Bíblias para ela. E quando aquela menina foi embora, ele disse: por que não editar Bíblias para distribuir para as pessoas? E ele se juntou com outros e criaram a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, que motivou a criação da Sociedade Bíblica Americana em 1816 e que motivou a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948. A Bíblia, irmãos, não é um livrinho qualquer. Para ela chegar até nós, muitos choraram, muitos sofreram, muitos morreram, para que nós tivéssemos hoje o privilégio de termos a nossa Bíblia escrita, termos a nossa Bíblia em um celular, a Bíblia é alimento. Pedro diz que devemos desejar o leite espiritual. Ela é mais doce do que o mel, ela vale mais do que o ouro puro. A Bíblia é semente que precisa ser semeada. A Bíblia é luz, é lâmpada para iluminar o caminho. A Bíblia é fogo que purifica. A Bíblia é martelo que quebra o coração duro. A Bíblia é espada que corta, penetrante. A Bíblia é espelho que revela quem nós somos. Vamos valorizar a nossa Bíblia. Pastor Natan disse hoje pela manhã: a Bíblia não é um livro para ser lembrado só no dia da Bíblia. A Bíblia é um livro para ser lembrado dioturnamente, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra, a Bíblia, que com rastro de dor, sofrimento, suor e sangue chegou até nós. Amém? Vamos orar? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, irmãos.
Pai, nós te louvamos por esta chuva que o Senhor derrama sobre a nossa cidade, Senhor. Quando o Senhor manda chuva sobre nós, nós não nos lembramos de transtornos. Quando o Senhor manda chuva sobre nós, nós não pensamos em empecilhos, mas nós nos lembramos das chuvas de bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Senhor Deus. Que a chuva que o Senhor manda sobre nós não seja impedimento, Senhor, mas que seja bênção em nossas vidas, meu Pai. Te louvamos, Pai, pela bênção da Tua palavra na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, se não fosse a Tua palavra, que seria de nós, Senhor? Mas nós te louvamos, Pai. Hoje, homens e mulheres juntos, porque um dia, Pai, o Senhor usou alguém para nos comunicar a Tua palavra, Senhor. E nós ouvimos a Tua palavra. E nós entendemos a Tua palavra. E nós convidamos a Tua palavra para habitar em nosso coração, em nossa mente, Senhor. E a partir desse dia, a Tua palavra fez morada em nossas vidas, Pai. Mudou as nossas vidas, transformou as nossas vidas. E nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos de agora podermos comunicar a Tua palavra a outros, que assim como nós, outrora, Pai, não tem conhecimento também da Tua palavra, Senhor. Desperta-nos para termos intimidade com a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.